Eu sou Maria Homem, trabalho com psicanálise e escuto pessoas, falo com pessoas, dou aula, palestra, escrevo, enfim, estou no reino da palavra. Aí vem uma questão, né? O que a mulher quer e ela vai em busca desse flanar do que ela deseja. Só que a sociedade ainda espera que ela seja a mãe. Não é isso? O corpo da mulher não pertence a ela, pertence a uma sociedade que tem uma expectativa em relação a essa mulher. Ela tem que ser mãe, senão ela não está exercendo o feminino. Como é que está essa questão hoje da maternidade? Você chegou a tocar um pouquinho nisso no começo da sua fala, mas a mulher ela está quebrando essa questão de poder escolher ser mãe ou não diante da sociedade que a gente tem, ou é muito imposto ainda esse desejo que as pessoas têm sobre a vida da mulher, no sentido de que ela tem que ser mãe? Eu não tenho dúvida de que essa é uma das grandes quebras muito recentes que a gente está vivendo. Isso é uma virada, sobretudo, século 20 e 21, a ousadia de você dizer, por exemplo, um estudo inédito, né, israelense há alguns anos, não muitos, que era lamentando a maternidade. Então, uma pesquisa, houve bem em Israel, onde tem toda uma religiosidade, uma obrigação e uma prática de ter meia dúzia de filhos e tal. Ela fez entrevistas com várias mulheres que dizem: me arrependo, não estou feliz, isso é um saco, isso é fonte de angústia, tive baby blue, tive depressão pós-parto, tenho vontade de me matar, ou às vezes mato um. Então é raro, mas acontece, ou a mãe se mata ou ela mata um filho. É um tabu dizer isso, mas acho que é assim, já foi mais do que hoje. Tanto que a gente tem um movimento, que tem nomes interessantes, né, childless, child free, livre de criança ou sem criança, ou no kids. A gente tem uma ousadia, uma permissão de poder dizer: não quero ter filho, não, ou tenho dúvida, ou não surgiu esse desejo, talvez surja, tenho mais medo de me arrepender do que vontade de ter um filho. Eu tenho medo de fazer essa escolha agora com 30, 40 e com 50, 60, falar: meu Deus, o que eu fiz? Então, isso pelo menos é falado, é simbolizado, não plenamente, mas já vem. Isso assusta muito. Tanto assusta muito que a gente tem movimentos de reação ou contra-reação, que dizem: meu Deus, o mundo está perdido, é a destruição das famílias. Então, às vezes eu posso dizer isso aqui ou em outros lugares, nas redes, nas entrevistas, e vem uma fala do tipo: ela está destruindo as famílias, ou destruindo a família brasileira, ou a família cristã, ou ela é mal amada, se não teve amor, volta lá, Jesus vai estar no seu coração, vou orar por você. Não é essa a questão, não tem Jesus que resolva isso, não tem, mas assim, mas nem Deus nem diabo que vá mudar o paradigma ultramoderno que é o nosso, que vai simplesmente dar o direito do sujeito individual de escolher o seu destino. Isso é a base da modernidade, isso é a base que está em tudo que a gente está discutindo, que está na discussão de gênero, de maternidade, de trabalho. Não é mais o Deus ou o patriarca que vai dizer quem é você mesmo que vai escolher o que você quer estudar, o que você quer, com quem você quer casar, como que você quer passar os seus dias. Afinal, é você que vai estar fazendo sexo, que vai estar convivendo, conversando e trabalhando. Então, banque, o que inclusive tem um peso, tem um ônus sobre o indivíduo. Não é simples ser um sujeito individualista moderno, é difícil, porque aí você diz: nossa, escolhi esse trabalho, estou infeliz. Puxa vida, escolhi esse casamento, estou infeliz. Puxa, agora, ralação, vou ter que ir lá e vou ter que saber
Então voltamos ao ponto: quem sou eu? O que eu desejo? O que eu vou fazer com a minha vida? Bem-vindo, você é um sujeito muito moderno, com algumas crises, questionamentos, século XXI. Apesar da gente buscar cada vez mais essa liberdade, tudo tal, ainda existe um conceito de que a mulher parece ser criada mais para sofrer do que para ser feliz. Isso é um fato ainda nos dias de hoje, em termos de criação, porque as outras gerações não tiveram esse direito, de repente, de exercer a sua própria subjetividade, então elas não permitem também, ou não sabem o que é ter essa liberdade e acabam criando mais a mulher para sofrer do que para ser feliz? Você vê, né? Eu acho que você pegou um ponto interessante, eu vou juntar com outro, que é duas finíssimas, porém pesadíssimas camadas ideológicas que cobrem o feminino, né? São grandes mantos, véus que a gente está trazendo. Uma é uma demonização, que é isso que a gente comentava lá do livro Coisa de Menina, e o outro é esse lugar de mártir, do sofrimento. Então a gente tem Virgem Maria e Madalena. Esses são dois grandes arquétipos. Ou a santa e a puta, que seja. Ou Eva, pecadora, fonte da tentação, que é prima, né? Lilith, Madalena, Salomé, ou todas as santas, as mártires, Madre Teresa, aquelas que vão ser o protótipo da abnegação, do sofrimento, da alta dedicação aos filhos, à família, ao seu homem. É toda uma narrativa de sacrifício, de sofrimento. Ou, se ela por acaso não obedece esse paradigma, a moeda se reverte e ela é então culpada de ter prazer, culpada de gozar, de usufruir. É exatamente a mesma operação. Então, não é que são exatamente dois véus, mas é uma trama. Essa é a trança que vai revestir o feminino, que em última instância é o imperativo superegóico sobre a mulher. É muito simples: não goze. Trabalhe pelo gozo do outro. Basicamente é isso, né? Essa narrativa inteira está sendo colocada em xeque. Isso está nos blogs mais moderninhos que vão discutir maternidade. Então, peraí, eu posso ou não sair só com meu marido? A cama é compartilhada? Eu quero que meu bebê fique comigo. Então a gente vê numa aura muito de avanço, de modernidade, uma coisa muito progressista, como a gente no fundo repete estruturas muito arcaicas de recolocar a mulher no lugar de se doar em nome do outro. É como se isso fosse uma essência, uma suposta essência do feminino. O seu desejo básico é ver a felicidade do outro, é ver a realização do outro, o gozo do outro. O problema dessa narrativa, primeiro, que é falso. Segundo, não casa com a outra narrativa que a gente estava discutindo, que é a narrativa moderna, de cada um ter direito a sua plena existência, como a gente diz, uma existência plena de direitos. Então, eu quero poder pensar, falar, cantar, andar, fazer sexo, passear, ler, escrever, pintar e bordar. Então, eu não posso viver com um ser grudado no meu peito e no meu colo, nem um, nem dois, nem três, o tempo inteiro. Por mais que a mim, pessoalmente, me dê muito prazer também a relação com os outros. E não estou fazendo nenhum discurso eremítico. Vamos numa cabana na floresta, Maria Homem, a eremita máxima,
Não, acho incrível poder ter relação com vários tipos de pessoas, inclusive meu próprio filho e outras, enfim. Isso não me constrange, muito pelo contrário, me liberta, é a troca, criar espaços relacionais, dialógicos, eventualmente de contato e atrito, mas alguns espaços de contato, de atrito, de troca, eventualmente de abnegação do tempo, do meu lugar para a escuta do outro, mas também recusar esses espaços, também dizer, agora tá bom. Isso é um conflito diário, isso é uma batalha contínua. Como eu sempre digo, a cultura é hábil, ela é muito astuta em se conservar, em permanecer exatamente no mesmo lugar, porque aí nós mulheres, a gente sabe muito bem aquele charme sutil, né, que vai te dizer, não, mas fica comigo mais um pouco, mas você tá fazendo muito podcast, você tá inventando muita coisa para fazer, você trabalha demais. Escuto isso do meu pequeno filho, que faz uma demanda infinita, como é própria do lugar dele. Aí eu falo, tá bom, vem aqui, gruda em mim, fica grudadinho em mim. Agora eu vou fazer, vem cá, deixa eu fazer sua aula aqui. Não vai fazer comigo, agora vai fazer comigo. Ele, sai mamãe. Então, ele também entende, eu acho que é isso como estratégia pra gente, né? Acho que as pessoas, os filhos, os homens, os empregadores, acho que todo mundo entende que essa grudação, você também está o tempo todo à disposição com o outro, preso no outro, também não é interessante. Também não vai te enriquecer, muito menos o seu desejo. Então, como achar esse equilíbrio? Essa é a dança do amor, a dança da sedução. Já indo para esse lado. E até trazendo para o livro atual, o quanto dessas questões está nesse livro. Fala um pouquinho desse livro para a gente, assim, traz um pouquinho do contexto dele. Então, olha, o Lupa, ele tem esse objetivo básico, né? Digamos, a proposta dele foi ousada, né? Os editores, eles fizeram essa coleção 2020 e chamaram algumas pessoas, fizeram, acho que uns 15 livros, cada um numa área, economia, política, saúde pública, a minha parte, a parte psíquica. E é assim, você topa escrever no calor da hora um documento para a gente marcar esse ano de 2020? Então é um pouco ousado, vamos ver o que vai sair daqui 10 anos, você vai reler, você vai ver, meu Deus, como eu pude jogar essa bola tão fora do gol. Ou outras que você vai dizer, nossa, foi dentro, né? Então, o desafio foi esse. O que esse ano nos mostra? E eu escuto muita coisa. E muito mais gente tem procurado análise este ano. Não é só para mim, para muita gente. Então, tem uma demanda. Tem muito mais sofrimento psíquico e 2, muito mais busca de elaboração. Só aí eu digo, quarentena revelação, tá borbulhando o caldeirão. E aí a estrutura dele, ele tem 7 capítulos, ele vai indo em espirais ascendentes do eu até a morte. Então o primeiro capítulo é o eu, seus próprios conflitos, os seus insights, suas descobertas. O segundo é a relação de amor ou desamor. Como é que eu me relaciono? Quem sou eu dentro de um elo de intimidade? Né? Os territórios da intimidade, do corpo, do sexo, do afeto, os pactos, as divisões de espaço. O terceiro vai abordar a relação com os filhos e com os pais. Então vai ampliar o espaço do íntimo para a família e o fio da filiação, ascendente, descendente. O que essa pandemia nos mostrou sobre a forma de tratar os velhos,
né? O cuidado ou não, a raiva ou não, o respeito ou não, os filhos, a parceria. O que eu sei deles? Espera aí, quem é esse cara que tem 15 anos e está aqui na minha casa? Espera aí, como que ficou essa pessoa? Que pessoa interessante. Quem é esse bebê de 1 ano que está aprendendo tanta coisa agora, né? Aí vai indo, então vai depois da família, aí vai o núcleo de amigos e o trabalho, os conhecidos, um modo Zoom de existir, né? Ensino à distância, amigo à distância, trabalho à distância, a produção toda. Aí vida online, como é que a gente cada vez mais vai introjetando, vai subjetivando essa possibilidade de tirar a materialidade, tirar os corpos, tirar o encontro e fazer tudo por uma lógica toda ela digitável. Como é que a gente compra, vende, até faz sexo, se excita, assiste teatro, né? Que a definição incrível era o espaço onde se respira junto. A gente faz ópera da varanda, né? Então, é uma reflexão sobre como é que a vida está se transformando e 2020 pode ser um divisor de águas. Inclusive para você repensar o poder, os planetas, as explorações de Marte. Então, como é que é isso? O que é a água, terra, ar, os animais, o desmatamento? Tem uma, né? Como é que um vírus aparece? Ele revela algo da nossa relação com os animais, com as cadeias de comercialização, globalização, os movimentos de resistência a isso. Então, o livro vai nessas espirais crescentes e ascendentes, cada vez em círculos mais amplos, e chega na morte, no luto, porque a gente perde, ou diretamente, ou conhecidos, ou próximos. Então, o que é também esse grande tabu? Que é a morte, o risco, a despedida, ter ou não rituais, o funeral não tá, né, um grande ritual que a gente tem interditado agora. Tudo isso é trabalhado aí. Por isso que o título é esse, é uma lupa da alma. Esse momento que a gente está vivendo colocou, né, como eu fiz uma entrevista e a moça falou, olha, vou te falar, para mim não foi nem lupa, é um microscópio eletrônico, porque, né, a gente vê no nível micro. Então, assim, as moléculas subjetivas vieram à tona. Então, é uma grande operação de desrecalque, inclusive politicamente, sobretudo no Brasil, também Estados Unidos. Aquelas cadeias que estavam ocultas, né? Violência, exploração, mentira, corrupção, políticas, acordos, alianças, como se a gente estivesse vendo crystal clear. Então, é isso. Estamos aí com essa lupa na mão. O que faremos de tudo isso? Uau, escrever no calor da questão é interessante, um belo exercício de reflexão. Bom, e você para janeiro está preparando um curso, né? É o Amor nos Tempos do Eu. Como é que vai funcionar esse curso e o que você pretende trazer nessa nova discussão? Então, acho que a gente tem um grande paradoxo, que eu, colocando em poucas palavras, seria algo assim. Como a gente está conversando aqui, né? A modernidade, ela nos dá essa quase oportunidade de ouro, de ser o que a gente é, ou buscar construir o que a gente quereria ser. Então você não precisa herdar o reino do seu pai se você não quiser, o Hamlet. Você pode querer ser cineasta. Você não precisa tocar a indústria de aço. Você pode querer ser artista plástico, ou vice-versa, né? Então, isso é uma invenção recentíssima na história humana. É uma imensa liberdade, é o primado do indivíduo, é a afirmação do eu. Agora,
Então, temos dois grandes problemas. Vou apontar os dois eixos da gangorra. Um é, então, como a gente vai viver junto, como coletividade, numa era tão individualista? Esse é o grande debate, por exemplo, esquerda-direita. Eu tenho que trabalhar para pagar imposto para sustentar vagabundo? Eu tenho que fazer um serviço de saúde que é público? Como assim? Eu me recuso, eu sou forjado no individualismo mais atroz e cada um é responsável por si. Não quero fazer isso, não é digno. Isso é uma matriz libertarian, norte-americana, anglo-saxã profunda. Isso é um valor. Ou, por outro lado, eu tenho sim uma obrigação moral e política e social com o outro. Acho que a gente tem que fazer uma rede, porque vivemos juntos, e a rede de proteção, e o coletivo e tal. Isso é um grande debate. E uma outra grande camada do debate é: se eu prezo pelo meu lugar, a minha individualidade, o meu corpo, o meu gozo, o meu desejo, como me relacionar com você? Como fazer uma relação de amor? É possível? O amor, então, está fadado ao fim? O amor, pelo menos tal como a gente o conhece? Talvez. Então, essa é a discussão. Seria uma luta, uma tensão entre o eu todo-poderoso e o amor compartilhado? É uma luta entre dois eus. Porque são duas subjetividades com, né, seus direitos, suas apostas egóicas. Então eu tenho uma proposta incrível de trabalho no norte, eu tenho uma incrível proposta de trabalho no sul. E agora? Para onde a gente vai? A gente vai, cada um vai na sua, mas então a gente vai reproduzir a vida? Como fica o conceito de família? Para juntar com aquela nossa conversa, como é que a gente vai então fazer os filhos e quem vai entrar na lógica da abnegação e do sacrifício? Socialmente a gente tinha uma solução para isso, porque humanos e desejos eventualmente conflitantes, isso sempre existiu, só que a gente tinha um acordo de base. Eu, homem, desejo, é a minha seta desejante que manda, você, mulher, abnega. Você se sacrifica, você serve, você cede e você segue. Agora não. Agora a mulher fala, não sei se eu tô afim. Não sei se eu tô afim de te seguir, de abrir mão da minha carreira. Ou eu posso até abrir mão, depois de 10, 20 anos, você fala, peraí, o que eu fiz? Chega, parou, agora eu quero bola pra frente, vamos lá. Deu para mim então, já tive o marido, os filhos. Às vezes muitas mulheres podem ter essa narrativa hoje. Ah não, eu tô precisando fazer um filho, então esse cara vai me dar um filho daqui uns 2 anos, continua aqui minha jornada, não preciso pensar muito se eu amo, se é o melhor sexo do mundo. Tá bom por hora, depois vamos lá. Não tem mais essa grande narrativa romântica e pós-romântica do infinito para sempre, felizes para uma eternidade. Não, eu vou me ajeitar aqui, agora eu tô com 30 e poucos anos, tô a fim de ser mãe. Então tá, candidatos, venham. Tá, foi você, ótimo. Não foi você, deixa eu ver com um amigo, faço um pacto. Ah, não foi com um amigo, jóia. Deixa eu ver um banco de sêmen aqui. Claro, não necessariamente é dessa forma blasé que eu estou colocando, mas muitas vezes, e a gente tem estatísticas nos países nórdicos, por exemplo, é a mais alta concentração de lares single, né? De mães solo, ou de pessoas que querem ter filhos por si mesmos. Então, homossexual, vou adotar criança, ou vou fazer uma barriga de aluguel, ou vou comprar ali Índia, Bangladesh. Tem empresa que vende isso, empresa israelense justamente você já tem o cardápio ali de barriga de aluguel, o sêmen é seu, ou o óvulo é seu, o sêmen também você compra. Vamos ver qual é a altura, cor do olho, que faculdade fez ou não, que instrumento toca, e aí pronto. Então a gente vai cada um no seu desejo, buscando o outro. A gente sabe buscar o outro como objeto, para o meu
desejo subjetivo. Então eu sou sujeito e o mundo é o objeto do meu desejo, do meu prazer. A minha pergunta é: e a relação efetivamente de amor, onde há dois sujeitos? A maior parte do tempo, de vez em quando eu posso me fazer objeto para você. Posso, lógico, você gosta muito de tal comida, vamos, de tal lugar, ótimo. Agora o tempo todo não vai funcionar, porque não é mais o paradigma no qual vivemos. Então, por isso que é muito importante a gente saber a matriz do problema, para poder, então, buscar fazer esse tipo de reflexão. E aí abre tudo, abre o conceito de apaixonamento, de ciúme, de posse, o que seria traição. A traição é a norma social ou a traição é a mim mesmo e ao meu desejo? Eu exerço ou não a minha sexualidade? O que é família? O que é viver só? O que é viver acompanhado? Abre uma gama de questionamentos a partir desse grande paradoxo de base. Muito bem, e aí talvez os contratos dessas individualidades é que gerem um tipo de amor possível, né? Mas isso é uma resposta que vem para cada configuração, para cada... É um pouco disso que você vai tratar também, talvez. Sim, a singularidade, então, dos pactos. É absolutamente singular e cada vez menos vai colar uma norma, seja ela religiosa ou não. Claro, a gente vê movimentos de reação, então a família está perdida, todos sofremos no amor, então o caminho é a família cristã ou a cura gay. Eu te diria que eu não apostaria minhas fichas nem num lado nem no outro, porque a gente não consegue curar o desejo, nem colocar uma figura de transcendência, né? Jesus ou Deus ou a causa operária. A gente não consegue colocar nenhuma causa fora da gente para estruturar o nosso mais profundo desejo. É simples assim. Então a gente vai questionar o âmago do desejo humano contemporâneo, século XXI. E como é que as pessoas fazem para saber mais do curso? É na sua página na internet? Como é que a gente pode se inscrever? Nas redes, a gente vai divulgando por aí, uma pequena surpresa, assim, que a gente está lançando nesse fim de ano, e que deve ter mais informações no site, mariahomem.com, e no Instagram, no Face, no YouTube, enfim, não é difícil chegar. Querendo, a gente chega, né? Isso daí é regra básica do inconsciente. Vai ser Cuidado, em janeiro. inclusive, com o que você quer. Em janeiro. Vai ser em janeiro, dia 18 de janeiro. Maravilha. Online, nesse momento ainda? Online. Esse momento, ele é tão online, né? Volta para a discussão do Lupa da Alma. E o capítulo, um dos capítulos do livro, A Vida é Online. Será que é daqui para sempre? Não sei. É isso aí. Então tá Obrigado, bom, Marcelo. Viu? Foi um prazer, obrigada. E foi um bom encontro, né? Valeu. Fique bem e até breve.